Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a carteira Adele, pessoal. Olha para vocês verem que linda. Uma carteira super econômica que eu utilizei apenas 110 gramas de fio náutico da Arteseu, tá, pessoal? Então ficou uma carteira muito econômica. O Dia das Mães está chegando, então uma ótima opção aí para vocês terem a pronta entrega no ateliê de vocês, tá certo? A nossa carteira ficou aqui com 20 centímetros de comprimento e 9 centímetros de altura, tá? É uma carteira super funcional, essa alcinha de mão aí facilita muito no dia a dia. Esse fecho aqui vocês podem substituir também por botão imantado ou um outro fecho da preferência de vocês. E eu quero mostrar para vocês o espaço interno, coloquei aqui um celular, um cartão e ainda sobrou espaço, pessoal. Então, é uma carteira ótima para vocês terem aí a pronta entrega no ateliê de vocês pro Dia das Mães que já está aí, pessoal. Dá tempo de produzir bastante carteira dessa. Se você quiser substituir por um outro fio, você também pode, tá? Só recomendo utilizar fios mais fininhos para ficar com um trabalho mais delicadinho, tá certo? E eu ensino para vocês no passo a passo como aumentar ou diminuir também essa carteira. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia. Eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras. Não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí para vocês. E comentem bastante aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais crocheteiras. E também compartilhe nos grupos de crochê que eu sei que você faz parte de pelo menos um. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99. Mensal, tá, gente? É menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto aulas inéditas que eu não posto por aqui, tanto versão destro quanto versão canhoto, tá certo? Mas se você não puder, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial, hypando, comentando bastante. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos aulas novas toda semana, tá bom? Então bora pra aula. Vamos lá, pessoal, para os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais vocês vão encontrar na Shopee, tá certo? E também a gente vai utilizar sobrinhas de fio, tá? Então, caso você tenha sobrinha aí de fio e queira fazer essa bolsa, é o momento certo, fazer essa carteira, perdão, é o momento certo, ainda mais que o Dia das Mães está chegando, tá? Eu vou utilizar o fio da Arteseu, esse daqui é o de polipropileno, tá? A cor é o bege dourado, ele tem 3 milímetros. Eu já utilizei esse fio aqui na aula do canal, tá certo? Então, a sobra desse fio eu vou utilizar para fazer essa carteira, tá bom? Lembrando que o fio da Arteseu você pode adquirir tanto pela Shopee, que vai estar o link na sacolinha, e para você que quer comprar uma quantidade bem bacana aí, que é um cupomzinho de desconto, lá no site vocês têm 10% de desconto utilizando o cupom NA10, tá? Então, vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Lembrando que o cupom é válido somente no site, tá certo? Então, se você for comprar na Shopee, é só clicar no link aqui que está na sacolinha, aqui no cantinho, tá bom? Então, vamos utilizar esse fio, ele tem em média aqui uns 110 gramas de fio, e depois eu vou falar certinho para vocês quanto de fio que eu utilizei. A agulha que eu vou trabalhar com esse fio já é a minha agulha de costume, que é a agulha de 4 milímetros, tá? Então, eu vou utilizar essa agulha. Vou utilizar aqui uma alcinha de mão, tá? Que eu acho bem bacana vocês terem aí na trilha de vocês, para colocar nessas carteiras, tá certo? Eu vou deixar pra vocês aqui nessa colinha o link de onde eu comprei, que também foi na Shopee. Eu comprei um kit com 10 alças, tá? Então, se vocês correrem bastante, ainda dá tempo de produzir bastante carteira aí pro Dia das Mães e vender muito, tá? Então, esse daqui é no caramelo com o mosquetão no dourado. Vou utilizar um fechinho, pessoal, que eu vou fazer uma clutch um pouco diferente, né? Uma carteira diferente pra vocês, que a gente vai fazer com uma lapelinha pra colocar aí para ficar bonito, né, para ficar diferente, mas caso você não queira colocar fecho, você pode utilizar botão imantado. Então, eu vou colocar o fecho e na mesma lapela, caso você não queira colocar o fecho, é só costurar o botãozinho imantado também, que também o link vai estar aqui nessa colinha, e desse fecho também, ó. Ele é um fecho como se fosse torniquete que gira, tá? Então, ó, pra vocês verem, é bem bonito e vai dar um destaque bem bonito aí pra nossa carteira. E ele é bem baratinho, pessoal. Acho que eu paguei R$13 nesse fecho aqui. Vou utilizar também a minha etiqueta, tá? Essa daqui é lá da Murad, gente. Ó,
Até deixei aqui a travinha para vocês verem, porque muitas das vezes vocês perguntam como que eu faço para aplicar. Então, quando você compra, já vem com essa trava e você só vai pressionar as perninhas para travar bem a etiqueta na sua peça, tá? Então, eu vou utilizar ela, olha para vocês verem que linda. Também vou deixar o link na sacolinha para vocês adquirirem. Tem essa versão retangular, tá? Nesse link da versão retangular, essa daqui minha é a maior, tem 2 tamanhos, essa é a maior. Tem também a versão triangular e a versão redonda, que eu vou deixar o link para vocês. Lembrando que tem outras cores também, se eu não me engano, tem no ouro velho e no prata, tá? Então, é para vocês verem que linda que fica, gente, essa etiqueta e dá todo um charme para nossa bolsa. Vou precisar também aqui de fita métrica, isqueiro para arremate e também de tesoura. Até fui pegar para mostrar para vocês que a tesoura que eu uso é a asa retrô, tá, pessoal? Essa tesoura aqui é lindíssima, além de linda, ela é super afiada, ótima para arremate, ótima para trabalhar com tecido, tá? Então vale muito a pena, porque ela tá caminhando aí comigo faz quase uns 6 meses, ela continua intacta, do mesmo jeito que eu comprei. Então vale a pena você investir um pouquinho a mais numa tesoura de qualidade, do que ficar comprando várias e várias tesouras aí ao longo do tempo, porque foi o que aconteceu comigo. Se fosse me colocar na ponta do lápis, nossa, eu gastei bastante com tesoura e essa daqui é própria para artesanato, tá certo? Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso trabalho. Para começar, caso você queira modificar aí o tamanho da sua carteira, você vai ter que iniciar aqui um cordão com correntinhas de números pares, tá certo? Então, caso você queira aumentar ou diminuir, só tenha isso em mente. Eu vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou fazer aqui um cordão com 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui, pessoal, o meu cordão com as 30 correntinhas e já quero falar para vocês que esse cordão vai determinar o comprimento aqui da minha carteira, tá? Então, vou medir para vocês aqui primeiro esse cordãozinho, já mostro para vocês a primeira carreirinha. Ó, então aqui eu tenho 19 centímetros de comprimento, só que ela vai soltar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Aqui eu não vou trabalhar do lado direito, né, onde temos os vizinhos, vou trabalhar do lado avesso. Cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Vou pular o primeiro e venho no segundo, passo embaixo somente dessa alcinha, laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo, tá? E aqui a sequência é super simples. A gente vai utilizar essa mesma sequência até o final da nossa bolsa, da nossa carteira, perdão, que vai ser de um ponto baixo. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Bem soltinho para ficar bem bonito. E eu vou fazer esse processo até o finalzinho ali da minha carreira, que eu vou medir aí para vocês verem com quantos centímetros a gente vai ficar mais ou menos. Lembrando que ela sempre dá uma soltadinha a mais. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e o último pontinho vai ser o mesmo que eu comecei. Então, se eu comecei aqui com um ponto baixo, eu também vou finalizar com um ponto baixo, tá? Ó, então, finalizo aqui com um ponto baixo. Faço uma corrente, viro meu trabalho. E aqui, vamos continuar com essa mesma sequência. E antes da gente continuar para nossa próxima carreira, eu vou medir aqui para vocês verem mais uma vez, ó. Então, aqui, ele vai soltando um pouquinho, tá? Conforme a gente for subindo as carreirinhas. Ele soltou um pouquinho, mais alguns milímetros a mais, é porque tá meio envergadinho ali. E uma das coisas que eu quero que caiba dentro dessa carteira é um celular, tá? Então, eu tenho aqui... Opa, perdão, gente. Tem um celular aqui e eu vou usar ele como base, ó. Eu vou deixar uma sobrinha pra cada lado, pra mim saber exatamente o tamanho que eu tenho que fazer, ó. Então, vou deixar um pouquinho maior que um celular aí. Então, pode deixar aí com os 19 centímetros e pouquinho aí, tá? Então, vamos lá. Fiz a correntinha, viro meu trabalho. Na chegada aqui, a gente já começa trabalhando o nosso ponto baixo, que vai ser sempre a mesma sequência. Um ponto baixo. No próximo. Pegando as duas alcinhas sempre, tá? Faço um ponto baixíssimo.
No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo. E depois um ponto baixíssimo, tá? E essa sequência também que a gente vai levar até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. As duas últimas alcinhas, eu tenho que fazer o meu último ponto, que é um ponto baixo, tá? E chegando no final da carreira, eu também vou ter os meus 29 pontos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e continuo com a mesma sequência. Inicio aqui com um ponto baixo e continuo com a mesma sequência. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo, tá? E dessa forma a gente vai subindo aqui a nossa carteira, tá? Aqui agora, pessoal, a gente vai fazer a parte da altura da nossa bolsa. E vai ser também a parte que a gente vai dobrar, ok? Então, eu vou subir fazendo essa mesma sequência, tá, pessoal? Eu só não posso errar essa sequência, que tem que ser exatamente a mesma, porque olha pra vocês verem o detalhe que vai ficando aqui, ó. Esse detalhe de ponto baixíssimo e ponto baixo do avesso, tá certo? E aqui, ó, pra vocês verem como já soltou bem mais, ó, tá com quase 20 centímetros de comprimento aqui, tá vendo? Ó, quase 20 centímetros, como eu falei pra vocês, tá certo? Vou dar a sequência aqui, fazer as carreiras que eu preciso, lembrando que eu vou ter que dobrar ela ao meio pra fazer a parte da carteira, né, pra gente colocar as coisas dentro, e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a subida das carreiras, tá? Fiz um total de 38 carreirinhas. Lembrando que isso daqui vai determinar a altura, porque a gente vai dobrar aqui, ó. Então, aqui vai ficar o tamanho da nossa carteira ou clutch, como vocês preferirem chamar aí, tá? Então, fiz um tamanho aí que caiba um celular, cartão de crédito, documento, chave, tá bom? Então, ficou um tamanho bem legal. Agora, eu vou tirar as medidas aqui pra vocês, ó. De altura, que foi onde a gente cresceu as carreiras, fiquei com um total aqui de 19 centímetros. E aqui a parte do comprimento, que vai ficar a nossa carteira, né? Fiquei com 18 centímetros. Lembrando, caso você queira mais comprida aqui, você tem que aumentar o início nas correntinhas, tá? Lembrando que sempre vamos iniciar com correntinhas de números pares. E se você quiser uma carteira mais alta, você só vai continuar fazendo carreiras aqui, certo? Então, agora vamos fechar aqui a nossa lateral, tá? Então, aqui, pessoal, como que a gente vai fazer? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma lateral que é a tradicional que eu sempre faço aqui, que vocês gostam bastante, mas eu vou deixá-la um pouquinho mais larga. E do mesmo processo que eu vou mostrar pra vocês desse lado, vocês vão fazer do outro lado. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui essa laçada na agulha, tá? E aqui eu vou fazer um ponto pegando em cada carreira, ó. Se vocês olharem aqui, temos as carreiras aqui do ponto baixo do lado direito e do ponto baixo do lado avesso. Então, aqui como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou querer deixar ela um pouquinho como se ela tivesse feito uma divisória. Então, eu vou pegar somente uma alcinha de cada carreira aqui, ó. Essa carreira aqui é do ponto baixo pegando do lado direito, ó, sem correntinha nenhuma. Venho aqui, pego só essa alcinha do ponto baixo de fora, laço e faço um ponto baixo, ó. Então, aqui já formou a alcinha desse meu primeiro ponto. Se vocês quiserem, pode pegar um marcadorzinho aí e colocar para facilitar para vocês verem aqui essa parte. Tá? Então, aqui é a primeira alcinha. Vou vir no próximo, ó, pegando uma perninha, ó, essa daqui é o ponto baixo do lado avesso. Venho aqui, laço, passo por baixo de uma perninha só e faço um ponto baixo. Cheguei aqui na carreira onde tem o ponto baixo do lado direito, ó, é essa daqui. Pego a alcinha de fora, laço um ponto baixo. Venho aqui de baixo, eu pego essa alcinha que está mais pra fora, tá bom? Opa.
Passo aqui por baixo, laço e faço um ponto baixo, ó. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4 carreirinhas que eu trabalhei. E eu fiz 1, 2, 3 e 4 pontos, tá? Vou descer até aqui embaixo fazendo dessa mesma forma. Liguei a softbox para ficar mais fácil para vocês enxergarem, pessoal. Então, desci aqui embaixo, fazendo os pontos baixos, e cheguei aqui na minha última carreirinha, que eu também preciso fazer um ponto. Só que aqui, se vocês olharem, a minha última carreirinha é onde tem a corrente. A corrente, geralmente, é muito difícil de pegar ela, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu entro na divisa da penúltima carreira e a última, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Laço e faço o meu último ponto baixo aqui, tá certo? E a quantidade de pontos baixos aqui, pessoal, perdão, tem que ser a mesma quantidade de carreiras, tá? Agora, eu faço uma corrente e viro aqui meu trabalho. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo para depois fazer a união, tá? Fiz aqui minha corrente, viro aqui o meu trabalho. E aqui agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos pegando somente nessa alcinha aqui da frente, ó. Tá vendo? Tem que ser essa alcinha aqui, ó. Não vou pegar as duas alcinhas e nem a alcinha de trás, ó. Vai ser a alcinha da frente aqui, ó. Só essa da frente. Laço, trago pra cima, um ponto baixo. Venho no próximo, alcinha, somente essa alcinha da frente, laço, um ponto baixo, tá? Alcinha da frente, laço, um ponto baixo. Alcinha da frente, laço, um ponto baixo. Certo? E aqui eu vou descer até ali embaixo, fazendo essa carreirinha, tá? Então, primeiro a nossa carreira aqui de baixo é a carreira de preparação para lateral. Agora, aqui é a carreira que a gente vai iniciar a lateral, ó. Tá vendo que ela dobra para dentro? Aqui, ó. E depois vai ser a carreira de união, tá certo? Vou chegar até ali embaixo e já venho mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Tô chegando aqui embaixo, pessoal. Agora, quero mostrar pra vocês aqui. Ó, o penúltimo. E cheguei aqui naquela alcinha que a gente deixou, que tá marcado do nosso primeiro ponto. Então, eu entro aqui nessa alcinha, laço, trago pra frente e faço meu último ponto baixo, tá? Lembrando que temos que ter a mesma quantidade de pontos aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar a minha base pra gente fazer a nossa união agora. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, mas essa parte aqui vai ficar pra fora depois, tá? Só pra vocês terem uma noção. Aí, aqui, eu dobro. Faço uma corrente e viro aqui o meu trabalho, ó. Chegando aqui, pessoal, a gente vai começar a trabalhar um ponto de cada lado, ó, tá vendo? Eu tenho aqui os pontinhos, as alcinhas. Essa aqui é a correntinha e essa é a alça do meu primeiro ponto, tá vendo? E aqui a gente vai pegar as alcinhas de fora, ó. Essa alça aqui de fora, deixando a alcinha de dentro. Essa aqui de dentro, tá vendo? Ó, então, essa alça aqui de dentro vai ficar livre. E eu pego a alcinha de fora também desse ponto. Laço, trago aqui pra frente, um ponto baixo. Vem aqui a alcinha de fora desse lado, a alcinha de fora desse lado. Laço, um ponto baixo. Alcinha de fora desse lado, alcinha de fora desse lado, um ponto baixo, ó. Então, sempre vou pegar uma alcinha de cada ponto e um pontinho correspondente de cada lado, tá? Toma cuidado para não pular nenhum. E eu vou descer até a parte de baixo, fazendo dessa mesma forma aqui.
Desci até aqui embaixo, peguei aqui as minhas 2 últimas alcinhas. Trago pra frente. Opa! E faço um ponto baixo, tá? Ó. Corto aqui meu fio. E a gente faz o arremate, lembrando com o isqueiro. Puxa esse fiozinho aqui pra fora, ó. Depois a gente passa por dentro aqui e faz o arremate também com o isqueiro, tá? Ó, eu vou só mostrar pra vocês a prévia de como que vai ficar essa lateralzinha. Ela não vai ficar tão chapada quanto aquela outra que eu ensino vocês, ó. Porque aqui, tá vendo? Ó, vai ficar uma lateralzinha de quase 2 dedos aqui, ó, tá vendo? Então, aqui vai ser a parte da frente, a parte de trás e a lateral, tá? E agora a gente tem que repetir o processo do mesmo jeito aqui, ó. E também eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Se vocês olharem, a primeira carreira de pontos, ó, que é esta daqui, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó. Aqui é a parte do corpo, ó. Essa é a primeira carreirinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá do lado direito aqui? Então, eu também tenho que deixar ela do lado direito, do lado de cá. Então, eu tenho que iniciar a minha lateral desse lado de cá, tá? Pra fazer aquele mesmo processo. Faz aqui a primeira carreira pegando uma alcinha de fora, né? Uma alcinha do ponto. Depois, a gente vem fazendo aquela carreirinha pegando somente na alcinha da frente, ó. Então, vou pegar aqui o meu fio. E aqui, pessoal, pra gente iniciar, como eu falei pra vocês, que a gente vai ter que iniciar na mesma direção aqui da nossa primeira carreira, ó. A nossa primeira carreira desse lado, que é essa carreirinha aqui, ó, tá do lado direito. Então, eu tenho que fazer a primeira carreira também do lado direito aqui, tá certo? Então, vamos lá, vou pegar aqui o meu fio. E aqui, pessoal, eu preciso iniciar com uma alcinha, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer uma laçada inicial, mas eu não vou laçar ele, tá? É só pra gente deixar a alcinha prontinha ali pro nosso primeiro ponto, porque a gente tá trabalhando o ponto em cima das alcinhas, tá? Desse lado de cá, como vocês podem ver, não está tão visível quanto do outro lado, ó. Os pontos estão meio bagunçadinhos aqui, ó. A gente tem um ponto aqui pela metade e a correntinha. Um ponto pela metade e a correntinha. Caso você tenha dúvida, é só você virar aqui o trabalho, que deste lado de cá está do mesmo jeito que estava desse lado de cá, ó. Então, aqui eu consigo ver a carreira de ponto baixo do lado direito e a carreira do ponto baixo do lado avesso. A carreira de ponto baixo aqui do lado direito e do lado avesso. A única regrinha, como falei pra vocês, é que a gente tenha um ponto pra cada carreira de base, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, esse meu fio por baixo. E agora, eu vou vir aqui nesse primeiro espacinho, tá? Ó, eu vou olhar desse lado de cá. E eu vou pegar o ponto aqui do lado direito, né? A carreira aqui com o ponto do lado direito. Venho aqui dentro, ó, peço com uma alcinha, ó, venho aqui dentro, laço, trago aqui pra frente, ficando com 2 alças, laço e fecho. Dessa forma, o meu primeiro ponto baixo da carreira já vai ter uma alcinha aqui em cima, certo? E aqui eu sigo fazendo um ponto para cada carreira, tá? Ó, fiz aqui dessa carreira, agora eu venho nessa próxima, que aqui é onde tem o ponto baixo do lado direito, ó, entra aqui, laço um ponto baixo. Aqui é onde está a correntinha, ó, nessa parte de cá. Pega aqui uma alcinha. E como eu falei pra vocês, caso vocês tenham dúvida, é só virar aqui o trabalho pra vocês conseguirem enxergar melhor, ó. Aqui dá pra ver mais facilmente as carreiras, tá? Caso você tenha dúvida, tá certo? E aqui, pessoal, depois a gente vai seguir o mesmo processo que eu falei pra vocês. Essa primeira carreira de preparação, depois a gente volta pegando nas alcinhas da frente e depois faz a união. Caso você tenha dúvida, aqui embaixo na descrição tem as minutagens pra vocês, tá? Então, cada etapa do processo tem lá materiais,
início do ponto, lateral, então é só você clicar na parte da lateral que você vai voltar certinho na parte da lateral e é só repetir o mesmo processo que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, quando eu finalizar aqui essa lateral, eu venho pra gente fazer vamos desvirar aqui toda essa base. Então, pessoal, já finalizei aqui as duas laterais, deixa eu só subir aqui um pouquinho pra vocês conseguirem ver melhor. Tudo arrematadinho, ó, do mesmo jeito, e agora é só a gente desvirar aqui, ó. Então, eu venho trazendo tudo aqui pra fora, que agora sim a gente vai ver o resultado final. Ó, como eu falei pra vocês, isso daqui tudo é da lateral. E aqui agora eu venho empurrando pra deixar bem certinho aqui essa parte, ó. Que é a parte da lateral, como mencionei com vocês. Ó. Aqui, ó. E agora a gente vem ajeitando bem certinho. E ajeita bem, tá? Porque, querendo ou não, a gente puxou bastante ela, né? Mexeu com ela bastante. E aqui agora é a parte de ajeitar muito bem, tá? Ó. Sempre ajeitando aqui muito bem essa partinha. Todo esse processo aqui, tá? A gente tem que deixar bem certinho, tá? Ó, essa parte, como eu falei pra vocês, é da lateral, então ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, com uma leve levantadinha dos dois ladinhos, tá? Caso não fique, não tem problema, porque conforme você for colocando as peças aqui dentro, ela vai ficar se fosse uma lateral retrátil, né? Que ela vai se moldando aí com a necessidade de vocês, tá? Vou ajeitar aqui bem certinho e já venho pra gente fazer a nossa lapela. Então, pessoal, já fiz todo o arremate, já ajeitei tudo aqui certinho e vamos pra nossa lapela. A nossa lapela, pessoal, eu vou deixar aqui fazendo direto ela nos pontos, tá? No corpo da minha bolsa. Primeiro de tudo, eu tenho que ver qual lado que eu gosto mais, tá? Porque a gente vai fazer do lado oposto, como mostrei pra vocês, ó. Então, eu gosto mais desse lado de cá, ok? Então, como que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu preciso ver quantos pontos que eu vou precisar para fazer essa lapela. Eu já contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como eu tenho números ímpares de pontos aqui nessa carreira, que são 29, eu vou aumentar um pontinho para ter uma margem ali. Então, eu vou deixar a lapelinha com 7 pontos em cada carreirinha, tá? E como que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, eu vou tirar os 7 pontos dos 29 que eu tenho aqui nessa parte das alcinhas de cima. Então, eu vou ficar com 22 pontos, e esses 22 pontos eu vou dividir para cada lado. Então, eu vou deixar 11 pontos de separação para cada ladinho aqui, ó. E eu estou contando, pessoal, essas alcinhas aqui, ó. Essa e essa, ó, a partir dessa e dessa. E a partir dessas duas aqui também, ó. Se vocês contarem, vamos ter certinho os 29 pontos, ou a quantidade de pontos das carreiras que vocês fizeram aí, caso você tenha modificado, tá? Vou subir aqui um pouquinho mais. Então, como falei, vamos deixar 11 pontos para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12º eu marco. Então, marquei o 12º e agora eu tenho que separar o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º eu marco aqui. E aqui agora tem que ter sobrado 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Então, ficou bem certinho aqui. Lembrando que a gente vai deixar do lado oposto do da frente, né? Esse é o meu lado aqui da frente, ó. Tiro aqui a minha agulha, tá? Então, vai ser nesse pedacinho que eu vou fazer a minha abinha. Lembrando aqui, pessoal, que eu vou fazer o mesmo padrão de pontos que eu fiz em todas essas carreirinhas, tá? E vai dar bem certinho, porque eu também preciso de números ímpares de pontos para dar certo aqui essa sequência, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio.
E aqui também eu preciso iniciar com a alcinha de cima. Então, coloco aqui o meu fio no dedo, como se eu fosse fazer uma laçada inicial. Passo aqui por baixo. E agora, eu vou entrar dentro dessa alcinha aqui, que é onde está o marcador, ó. Então, entro aqui por baixo, ó. Laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo, ó. Dou uma ajustadinha nesse fio aqui, pra não ficar muito solto. E aqui, continuo com a mesma sequência que a gente fez em toda a clutch. Um ponto baixo e... um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixíssimo, tá? Aqui tá um pouquinho mais difícil, pessoal, porque desse lado de cá é o lado da onde tava a minha primeira carreira, então, querendo ou não, fica um pouquinho mais apertado. E eu vou seguir essa sequência até chegar aqui no meu último marcador. Cheguei aqui no meu marcador e vou fazer o meu último ponto baixo, tá? E agora, eu vou fazer aqui uma corrente, viro o meu trabalho. E agora, pessoal, é só repetição também. Eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras necessárias até ficar com a altura que eu quero, tá? Então, aqui vai ser uma questão de gosto. E eu repito o mesmo processo que eu fiz em toda a minha carteira, ó. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixíssimo. E cheguei aqui no meu primeiro ponto, que é aquela alcinha que a gente fez. Lembra que a gente fez uma alcinha aqui pra ficar certinho? Então, aqui eu tenho que fazer meu último pontinho, que é um ponto baixo. Faço uma corrente, viro meu trabalho. E vou repetindo esse processo até eu ter a quantidade de carreiras que eu acho que vai ficar bacana aí, tá? Então, provavelmente, eu vou fazer aqui até ficar mais ou menos aqui, ó. Até ficar mais ou menos aqui. Já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a parte da aba, ó. E eu fiz 9 carreirinhas aqui, tá? Deixa eu só erguer aqui um pouquinho mais. Pra vocês verem. E aqui eu vou medir também, mais ou menos, tá? Porque não vai ficar tão certinho. Ó, então aqui tem mais ou menos 5,5 centímetros essa abinha, tá certo? E aqui agora eu vou cortar o meu fio pra gente pôr a nossa parte de cima, porque eu sempre gosto de começar aqui na parte de cima. E antes da gente colocar o fecho, eu vou pesar pra vocês verem quanto de fio que eu utilizei pra fazer essa carteira, tá? Deixa eu pegar aqui a minha balança, que inclusive eu tenho que comprar pilha, que está acabando. E eu utilizei aqui, pessoal, 110 gramas de fio, olha, pra vocês verem, não está com o fecho. Então, pessoal, eu utilizei um total de 110 gramas pra fazer essa carteira, tá? Lembrando que com sobrinha de fio, ok? Que é uma ótima opção aí pra vocês. Mas caso você queira comprar, pessoal, o rolo do fio pra fazer várias carteiras dessa, eu vou deixar pra vocês na sacolinha, como já falei, o fio da Arteseu pra vocês. E pra você que quer um descontinho aí de 10%, vou deixar o link do site também pra vocês adquirirem. Lembrando que vocês têm cupom de desconto somente no site, que é na A10 pra ter 10% de desconto, tá certo? Então, agora, pessoal, a gente vai colocar aqui, eu só vou arrematar aqui esse fiozinho, tá? Então, eu venho aqui, trago pra cá. Eu posso arrematar aqui nessa partinha de trás, porque como a gente vai colocar essa parte aqui travando, não vai ficar aparecendo, tá? Então, vou arrematar aqui, eu já venho mostrar pra vocês, só um minutinho. Então, pessoal, aqui a parte
de colocar o fecho, é super facinho. Ó, ele tem essas garrinhas aqui, tá? Que você vai abrir e vai posicionar, ó, bem, muito bem aqui. Colocando as garrinhas bem por baixo aqui dos pontos, tá? Coloca o máximo que você conseguir por baixo dos pontos. Ó, bem por baixo e centraliza bem essa parte aqui. E daí você vai apertar. Vou pegar aqui um tecidinho e pôr o meu alicate. Com a ajuda do meu alicate eu consigo fazer aqui esse aperto, ó. Sem danificar esse fecho, tá? Então, a gente vem apertando aqui, pra ele ficar bem fixado aqui, tá? Tem que apertar bem aqui essa parte. Apertou bem essa primeira etapa aqui. Agora chegou a vez da parte de baixo, tá? Então, o que que eu faço aqui? Primeiro de tudo, eu vou tirar aqui essa trava. Ó, então aqui, pessoal, outra coisa também que eu tenho que ver é que essa parte que tem uma sobrinha fica pra baixo, tá? Então, eu vou posicionar aqui nesse fecho, ó, na parte de cima. Giro aqui pra travar, ó. Giro aqui pra travar e agora eu venho e vou posicionar mais ou menos aqui, ó, do jeito que eu quero. Ajeito aqui essa parte de cima. Acerto também a lapela. E também acerto esse fecho aqui pra ele ficar bem retinho. E pressiono aqui pra baixo, ó. Porque aqui agora que eu tenho que travar essa partinha. Ó. Eu vou ter que travar ela aqui nessa parte de dentro. Então, eu vou pressionar muito bem essas duas garras aqui pra dentro, tá? Ó. Venho separando aqui até atravessar. Atravessou, dou uma leve acertadinha e fecho aqui pra ver se tá certinho, tá? Eu não coloquei a travinha ainda na parte de baixo, tá? Ó, tem que acertar pra ver se vai ficar legal aqui, tá? E agora eu coloco a travinha. Depois que acerta, é só colocar aqui a travinha na parte de dentro, ó. E já vem no fecho. Ó. Só colocar aqui e apertar com a ajuda do alicate. Aí. Apertar pra ficar bem firme, tá? Ó. Então, a parte do fecho fica assim. Agora, eu só vou colocar a minha etiqueta aqui nesse cantinho e já vem pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa clutch Adele. Olha pra vocês verem como ela ficou linda. Já apliquei aqui a alcinha de mão. E pra mostrar o espaço interno, coloquei aqui também um celular, um cartão e ainda sobrou espaço pra mostrar pra vocês como fica muito funcional essa carteira. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou dessa clutch. Se você teve alguma dúvida, é só comentar que eu vou responder todos vocês também, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!